Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar de Mateus 8, lembrando que aqui falamos de Deus e não de religião. Vamos traduzir à luz do Espírito Santo, né, a palavra de Deus aqui. E nós entramos no versículo 1 dizendo: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Versículo 2: Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha o que Jesus fez, gente. Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Gente, Jesus tocou nele. Lembra que lepra era contagioso. Olha o poder de Jesus. Olha o primeiro versículo. Quando Jesus, o que ele estava fazendo no monte? Ele estava orando. Se Deus tem que orar, se Jesus tem que orar, imagina a gente, né? Que a gente tem que orar, tem que buscar, tem que agradecer. E quando você tá com Deus, as pessoas têm prazer em estar com você. Por quê? Porque você transborda paz. Deus vive em você. Jesus vive em você. O Espírito Santo vive em você. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E olha o poder de Jesus, né? Tocou nele e imediatamente o curou. Em seguida, versículo 4, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião. Centurião, gente, era homens que comandavam 100 homens, que eram homens de comando também, pedindo-lhe ajuda. Esse centurião estava pedindo ajuda a Jesus. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Aí o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, eu arrepio. Tamanha era a fé desse centurião e o reconhecimento do poder de Jesus para ele falar, né, que com uma palavra o meu servo será curado. Olha isso, chegou a arrepiar o corpo todo. De tamanha era essa fé, porque sempre Jesus fala: a tua fé te curou, não é a minha fé te curou. Esse centurião sabia do poder espiritual que Jesus tinha, do reinado de Jesus. E o versículo 9 vem dizendo: Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ou seja, reconhecendo que, né, a autoridade de Jesus, que ele sabe muito bem como funciona. Versículo 10 dizendo: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Tamanha fé desse centurião, que diz que com uma palavra ele acreditava que Jesus ia curar ele, porque ele reconhecia o poder de Deus. Versículo 11 dizendo: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12: Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Súditos do reino que não acreditam, que são pessoas com falsos profetas. A versículo 13 vem dizendo: Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo for curado. Ou seja, na mesma hora que Jesus disse para ele ser curado, o servo foi curado. Por quê? Olha o que ele disse: como você creu, ou seja, a tua fé lhe curou, não a minha fé. E aí, quando a gente acredita, quando você tem fé, as coisas acontecem na sua vida. O problema é que você mesmo bloqueia a tua fé. Seja pelas coisas que você viveu na infância, na adolescência, na parte adulta, seja o que aconteceu com você, seja o teu afastamento de Deus, né? Que a comunhão com Deus não tem nada a ver com ir na igreja. Ir na igreja é um passo, lógico que é muito bom, dependendo da igreja que você vai. Mas você tem que ter o discernimento do seu momento com Deus todos os dias. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, Deus fala com você. Então, se você for buscar na física quântica, eles vão falar de todo, como eu já falei para vocês, de todo, de vácuo quântico, de tudo mais. Mas tudo é Deus, gente. Jesus, força maior, natureza. Você cria a sua realidade com
Deus, porque é Deus que cria. O nosso ego não cria nada. O nosso ego, a nossa falsa personalidade não cria nada. Mas com Deus, com a nossa fé, a gente cria tudo. É a mesma coisa que a física quântica diz e é a mesma coisa que a Bíblia diz, tá? Versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Versículo 15 diz que ele, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela levantou e começou a servi-lo. Versículo 16 vem dizendo: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele os expulsou com uma palavra e curou todos os doentes. Pensa o poder de Deus. Gente, com uma palavra, não precisava de gritaria, não precisava, uma palavra, com autoridade, porque Jesus tinha autoridade. Ele não precisava sair gritando aos quatro ventos. Com uma palavra, os espíritos, né, os endemoniados foram lançados fora e curou todos os doentes. Tamanha autoridade de Jesus. Assim como você tem um filho, quando você fala uma palavra, se você tem autoridade, aquele filho te obedece. Por quê? Com a sua autoridade, você tem poder nas mãos. E Jesus sempre teve poder. Com uma palavra, ele curou as pessoas. Com uma palavra, ele expulsou os espíritos. Tamanha a autoridade de Jesus. Versículo 17 vem dizendo: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, né, gente? Jesus, ele morreu por todos nós, já sofreu tudo que tinha que sofrer na cruz, veio como homem, veio pobre como homem, para que nós fôssemos ricos, para que nós vivêssemos o melhor aqui. Foi uma aliança feita com a gente. Aí tem uns religiosos que falam, se é rico, vai pro inferno. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você é rico, você ajuda outras pessoas, você transborda na vida das pessoas. Como é que você vai ajudar uma ONG se você não tiver dinheiro? O que dinheiro tem a ver com se a pessoa vai pro inferno ou não? Tem a ver com caráter. Quantas pessoas a gente vê aí que é pobre, que tá roubando? Não tem a ver com pobreza, não tem a ver com riqueza, tem a ver com caráter. Então, a maneira que a pessoa é, o que foi ensinado para ela e o que ela agregou no coração dela, tem a ver com quem ela é em sua essência. Não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre. Como tem rico que é mal, como tem pobre que é mal, como tem rico que é bom, como tem pobre que é bom. Tem nada a ver. Então, assim, Jesus veio como pobre para que nós fôssemos ricos, para que nós transbordássemos, para que nós vivêssemos o extraordinário. Porque a palavra de Deus diz: procurem o reino dos céus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, se você me buscar em primeiro lugar, tudo lhe será acrescentado. Finança, relacionamento, tudo que você quiser lhe será acrescentado. Porque Deus, o nosso Pai, tem prazer em nos presentear. Você que é pai e mãe, não tem prazer em presentear seu filho? Imagina Deus. Versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 19 diz: então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Versículo 20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, o que ele quis dizer? Até as raposas têm sua toca, mas eu não tenho onde deitar, eu não tenho onde ficar. Que foi o que eu disse para vocês. Ele passou por tudo que o ser humano passaria por aqui, todas as tentações, e venceu tudo para que nós tivéssemos o melhor. Ou seja, que nós também conseguimos, se nós buscarmos o reino do céu, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos o quê? Igual eu falo para vocês, toma banho espiritual, toma banho emocional e toma banho todos os dias do seu corpo físico. Isso é uma coisa que tem que ser feita todos os dias. Sua meditação, sua oração e cuidar de você, né? Cuidar do seu corpo físico, autocuidado. Versículo 21 diz: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Versículo 22, Jesus disse para ele: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, o corpo tá ali, né? O espírito já foi. Quantas pessoas a gente vê, né? Não fala há anos, aí agora que morreu quer ir lá prestar alguma coisa. Jesus disse: no seu coração, em espírito, né? Em espírito, você sepulta o seu pai, você se resolve com seu pai, porque agora ali está só o corpo. Versículo 23 vem dizendo: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
Então todos o seguiram. Não quer dizer, gente, que você não tem que sepultar os mortos e tudo mais. Mas resolva tudo que você tiver que resolver com alguém agora. Não deixa para amanhã, resolva agora. Faça agora, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a vida pertence, né, a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer nos outros dias. Não espera as pessoas morrerem para você resolver as coisas. Para que seu coração esteja em paz quando aquela pessoa for. Porque a vida aqui, a nossa vida aqui, o nosso lugar não é aqui. A gente está aqui de passagem, ok? Versículo... Mas tem como sim resolver as coisas, tá? Mesmo que as pessoas forem, porque o Espírito vive. Mas é muito melhor você resolver em vida do que esperar a pessoa morrer para você resolver alguma coisa, certo? Versículo 24 vem dizendo: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E aí o versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Gente, imagina a tamanha paz de Deus, né? Tamanha paz. Versículo 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Ou seja, né? Como é que a gente deixa entrar o espírito de medo dentro do nosso coração? O medo é o oposto da fé. Por isso que o nome de Jesus tem todo o poder. Por isso repreenda toda vez que você sentir medo, busque ajuda, faça terapia e repreenda em nome de Jesus o medo. Eu repreendo o medo em nome de Jesus que está no meu coração. Eu repreendo em nome de Jesus toda escassez, toda pobreza, toda tristeza, toda angústia em nome de Jesus. E substitui pelo sentimento que você quer sentir. Ok? Medo não é proveniente de Deus. Medo é ao contrário de fé. Então repreende em nome de Jesus o espírito de medo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vendo? Tá vendo? Tem que ter fé. Fé. Como a gente tem fé, gente? Buscando conhecer mais de Deus. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Eu lembro direto de coisas inúmeras que eu entrego tudo na mão de Deus. Eu entrego medo, anseio, controle da vida, tá na mão de Deus. Eu não tenho que carregar isso. Por quê, gente? Porque eu faço a minha parte aqui e eu sei que vai acontecer. Eu entrego para Deus todos os medos, todas as dores. Eu oro todo dia, eu medito todo dia, eu cuido de mim todo dia, porque eu sei que quem tá no controle é Ele. É com Deus que eu crio a minha vida. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu saí daquela gangorra, sabe? De vida melhora, a vida fica ruim. De você andar um passo e dar 10 passos para trás. Eu saí disso. A partir de hoje, a partir desse período da minha vida, eu só cresço, só evoluo, só decolo. Eu não tenho mais esse negócio de cair. Eu só vou pra frente. Por quê? Porque eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus. Porque você querer controlar o outro não cabe nas suas mãos. É muito pesado para você carregar. Deus cuida de tudo quando a gente confia nele. Então, quanto mais você conhecer ao Senhor, quanto mais você conhecer física quântica, Bíblia, mais confiança você vai ter no Senhor. Ok? Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, versículo 29, que queres conosco, filho de Deus? Já reconheceram Deus de longe, né? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Olha só, gente, o que eles falaram para Jesus? Que ele já reconheceu a autoridade de Deus, já sabia que estava lascado, que não ia poder ficar ali. Tamanho é o poder de Deus. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos, versículo 30. E aí eles imploraram, versículo 31. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Com uma palavra, versículo 32, ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Ou seja, gente, tamanha a autoridade de Deus e o poder de Deus, né? Então, o espírito de medo não cabe na nossa essência. O espírito de escassez, de ansiedade, não cabe na nossa essência. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ficar preenchido. Quanto mais você acreditar, mais você vai ter contentamento, felicidade. E menos vazio você vai sentir na tua vida. Porque nada substitui Deus.
Nós, Deus, força maior, como você quiser chamar, o seu eu superior, a divindade, o Criador, como é que você recebe aí? Existe uma força maior, sabe? Isso é mais que comprovado, tanto pela ciência quanto pela Bíblia. A física quântica diz e a Bíblia diz também. Então, existe sim a força maior. Cadê o telefone que liga, o fio que liga do seu telefone para você me ouvir? Cadê? Não tem fio nenhum. Você me ouve de onde você estiver. O que é isso? Energia. Ou seja, nós somos energia, nós somos pura energia. O nosso corpo é um aglomerado de átomos. O que tem dentro do átomo? É energia. Entende? Então, nós somos pura energia. Versículo 33 vem dizendo: os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram aos endemoniados. Versículo 34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Por quê, né, gente? Porque os porcos eram motivos era dinheiro naquela época, né? E em vez deles ligarem, né, para esses homens que saíram os demônios dele, eles estavam preocupados com outras coisas. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. Como é que eu faço isso, Nicole? Orando para Deus. Primeira coisa que você vai fazer quando acordar. Obrigada a Deus pelas coisas incríveis que vão acontecer comigo hoje. Agradece a presença do Senhor na sua vida. Agradece as bênçãos que Ele está colocando na sua vida. Ai, Nicole, mas não está acontecendo nada. Mas você que está profetizando, as palavras têm poder. Como é que o mundo foi criado, gente? Por o verbo, pela palavra. Então, para de profetizar coisa ruim na sua vida. Começa a ter fé. Que tudo vai ser acrescentado se você ter fé. Quem tem Deus na vida reina, porque nós viemos aqui para governar. Nós somos filhos de Deus, filhos do rei. Ou seja, nós estamos aqui para governar, para transbordar na vida das pessoas, para ser o melhor que nós podemos ser. Então vamos fazer uma oração para finalizar esse devocional? Ó Pai, que possamos sentir cada dia mais a Tua presença, que o Senhor encha os nossos corações e supra e cure todos os buracos, todos os vazios, todas as enfermidades, com uma palavra, porque o Senhor tem poder. Nós reconhecemos a Tua autoridade, nós viemos aqui para governar, nós reconhecemos o nosso lugar no trono de herdeiros, de filhos do Rei, que possamos a cada dia mais ter confiança e fé no Senhor e possamos reconhecer tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor trabalha na nossa vida a todo momento. Obrigada, meu Deus, pela vida dessas pessoas que estão aqui te buscando e te ouvindo. Obrigada por me capacitar a trazer esse conhecimento à luz da palavra do Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida das pessoas que me acompanham, pelos depoimentos que eu recebo. Que o Senhor encha de bênçãos e prosperidade, alegria e amor na vida dessas pessoas, ó Pai. Porque o Senhor que faz todo o trabalho, nós somos apenas instrumentos de Ti, ó Pai. Que possamos a cada dia confiar na autoridade, no poder de Deus, porque só o Senhor tem o poder de mudar nossas vidas. E que quando entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos, tudo na nossa vida é restaurado. Eu sou a prova disso, ó Pai. E todas as pessoas que me acompanham também são a prova disso. Por quê? Porque o Senhor restaura tudo. O Senhor transforma tudo. Em nome de Jesus. Amém.